Olá, seja muito bem-vindo à nossa página aqui, onde você está sempre aprendendo da palavra de Deus. E nessa manhã linda, nessa manhã maravilhosa, eu quero compartilhar com você mais uma vez um pouco daquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. Hoje eu quero estar falando sobre alguns temas transformadores e especiais que é importante estar presente na vida do cristão. Então nós vamos falar sobre o caráter do nosso testemunho que traz transformação ao mundo pelo reino de Deus. E pensando no caráter do nosso testemunho que traz transformação ao reino de Deus, eu tive dando uma olhada aqui no capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus, e aí a gente tem uma variedade enorme de temas que não dá para ser abordado. A gente tem, por exemplo, as bem-aventuranças, que fala do caráter do discípulo cristão, nos versículos de 1 a 12. Depois a gente vai para o próximo tema, que é o sal da terra e a luz do mundo, que é o que você bem conhece. Isso diz respeito ao testemunho do cristão. E aí nós temos Jesus cumprindo a lei de Deus para então trazer a graça e a verdade, a nova aliança, porque só alguém que a cumpriu completamente é que poderia reformá-la como ele reformou, aplicando aquilo que deveria ser aplicado, pois a lei era sombra e Jesus era a realidade que aquelas sombras apontavam, falando da justiça maior que a justiça que os fariseus traziam consigo. Depois Jesus aborda temas como ira, reconciliação, adultério no coração, divórcio, juramento e sinceridade, proibindo o crente fazer todo e qualquer tipo de juramento, especialmente aqueles que comprometem a sua vida, falando da vingança, da não assistência às pessoas que estavam em necessidade e, por fim, a grande tarefa do amar o inimigo. Mas nessa manhã eu quero então falar desse caráter do testemunho que transforma a vida daqueles que estão no mundo. E para começo de história, o cristão, ele, como cidadão do reino de Deus, ele tem que ter um caráter, ele tem que ter uma postura. O caráter do cidadão do reino é viver com humildade, pureza e fome de justiça. E aí a gente precisa entender isso aqui, que quando a gente tem fome e sede de justiça, não tem nada a ver com ser rancoroso, amargurado. E a gente vive nesse tempo de grandes acusações, que não escapa nem os que já estão salvos das acusações. Uma vez eu vi um pregador, ele dizendo que o cristão é um bicho tão ruim, que mesmo estando no céu, o crente está lá pedindo vingança e tal, falando das almas que estão debaixo do altar, em Apocalipse capítulo 6, versículos 10 e 11, eles disseram, olha lá, até no céu, que era para descansar, o anjo dizendo descanse, e eles lá pedindo por vingança. E, na verdade, é um mandamento de Deus que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. E era o que eles estavam acontecendo. A maldade não é nos que estão lá no céu, salvo. A maldade era nos que estavam examinando aqui da terra, que tem aquele espíritozinho demoníaco de acusação, né? Mas olha o que nós percebemos aqui da questão do caráter do cidadão do reino de Deus. Ele vive com humildade, fome e sede de justiça. E a Bíblia vai dizer em Mateus 5,8 o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós temos que estar limpando o nosso coração dia após dia, porque Jesus começa descrevendo as qualidades dos que pertencem ao reino de Deus. E mansidão, misericórdia, pureza e fome de justiça é uma das coisas que estão presentes. E aí nós temos que entender o que é mansidão. É você viver de acordo com os princípios do reino. É você abordar a palavra de Deus, é você abordar em amor toda e qualquer questão, mesmo as questões mais difíceis. Você está abordando tudo aquilo ali de acordo com o temor do Senhor. É você não ser maldoso no seu coração, não estar tentando causar males ao seu próximo. É você não agir com injustiça, porque a mansidão e a misericórdia diz do fato de você estar buscando dia após dia
o melhor, até mesmo para aqueles que fizeram mal. E aqui eu lembro, e me assiste direto aqui pelas mensagens que eu faço no Face, algumas pessoas que cometeram pecados gravíssimos, pecados de desonestidade financeira, pecado de imoralidade sexual, e eles me assistem vez por outra aqui, e eles sabem. Eu fui, abordei, conversei pessoalmente, falei que eles precisariam de disciplina para depois ser restituído ao ministério e tudo. Falei com justiça, com mansidão, com temperança, para que a pessoa pudesse entender. E tivemos uma conversa muito agradável, embora o assunto fosse super delicado. Mas ambos encontraram também o mensageiro de Satanás que deu suporte para eles continuarem no pecado, não se reconciliarem, não fazer a coisa certa, até que acabou resultando no pior para ambos, porque ambos ficaram com a imagem desgastada e ficaram com um grande prejuízo espiritual diante de Deus, porque não recebeu uma solução, foi na lábia de um malandro que não tem temor de Deus no seu coração. Então, quando a gente fala de mansidão, é a capacidade da gente abordar coisas dessa natureza, dessa dificuldade, dessa proporção, e ainda assim não terminar inimigo de nenhum. E foi o que aconteceu. Já com psicopatas, já não tem isso aqui. Você pode tentar o jeito que você quiser, vai ficando pior cada vez mais. Porque o psicopata, ele quer que você se ajoelhe, ele fez tudo quanto era de coisa errada, ruim, mas ele quer que você se ajoelhe e peça perdão para ele. E você não pode ceder a psicopata, porque se você fizer isso, você vai cooperar com a doença dele. É melhor ele infartar na maldade dele do que você faltar em responsabilidade de temer a Deus e de fazer a vontade de Deus. É melhor obedecer a Deus do que os homens. E aqui a gente percebe mansidão, misericórdia, pureza e fome de justiça. Não seja maldoso, não queira o mal de ninguém, mas queira ver a justiça de Deus acontecendo. Sim, a justiça de Deus virá. Porque quando a gente estuda Apocalipse capítulo 8, você vai ver que a oração dos santos é que faz com que aqueles selos do juízo de Deus se abra e se derrama sobre toda a terra, punindo todos os malfeitores. Por isso a palavra de Deus diz que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Mansidão é você poder fazer justiça com as próprias mãos e você abrir mão de fazer justiça com a própria mão para fazer ou dar espaço à justiça que vem de Deus. É servir ao Senhor começa com um coração transformado. Todo dia precisamos ler a palavra de Deus para renovar o nosso entendimento. Renovado o nosso entendimento, haverá transformação no nosso coração. E essa transformação que acontece lá dentro do nosso coração é a transformação que vai irradiar por toda a nossa vida. E assim nós viveremos na presença de Deus, fazendo o que é bom aos seus olhos. O prazer de servir vem de um interior que está alinhado com a palavra de Deus. Um coração que se tornou depósito do que é bom, do que é puro, do que é honesto, de boa fama. Se há algum louvor, se há alguma virtude existe. O coração que é cheio dessas coisas, sim, é nesse coração que vai começar o estupim dessa grande ação transformadora de Deus. E o prazer em servir, ele vem de uma vida interior que está alinhada com Deus. Nós precisamos disso. E aí vem o testemunho no mundo. É viver com influência santa e visível. Todo dia nós, o povo de Deus, precisamos estar vivendo de forma influente na nossa sociedade. As pessoas precisam, elas têm que olhar para nós, independente de você ser um pastor, se você é apenas um congregado na igreja. As pessoas têm que olhar para mim e para você, e elas têm que ver em nós um servo de Deus, alguém que vive uma vida santa, que tem uma influência sobre elas, mas para fazer o bem, que todas as vezes que elas se aproximam de nós, elas desejam fazer a vontade de Deus, elas desejam viver para Deus, elas desejam ler a palavra, elas desejam ir para a casa de Deus, elas desejam servir ao Senhor, porque elas vão perceber que em nós existe uma vida santa.
E essa influência nossa, ela tem que ser visível, as pessoas vão estar vendo, como diz a palavra, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E elas vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus, porque naturalmente elas estão vendo motivo de renderem glórias ao Senhor por conta da sua bondade. Graça e paz, servo de Deus. É bom ter você aqui conosco. E o que nós aprendemos sobre esse testemunho que nós temos que ter no mundo? Esse testemunho de viver influenciando o mundo para uma vida santa, uma influência visível. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos pela palavra de Deus que os discípulos de Jesus Cristo, que somos nós, nesse tempo, os crentes, os evangélicos, nós somos chamados para impactar o mundo. Impactar com a mensagem de Deus, impactar com hinos de louvores e cânticos espirituais, com boas obras, obras que demonstram a integridade do nosso coração, obras que refletem a glória de Deus nas nossas vidas. Irmã Samaria, bom dia, serva do Senhor Jesus. Deus continue abençoando minha irmã. Obras que vão levar as pessoas a entender que andar com esse Deus que nós temos é algo maravilhoso, porque eles vão olhar para a minha vida, eles vão olhar para a sua vida e vão dizer assim: rapaz, grandes coisas Deus tem feito na vida dessa irmã, na vida desse irmão, e eu quero provar isso na minha vida. E é importante andar com Deus. Eu lembro de um homem que, quando estava andando com Deus, um outro que amigo dele viu a maneira como ele vivia, e foi lá na igreja e disse: olha, eu quero provar na minha vida o que transformou a vida desse moço ali. Aí disse o nome dele. Não vou mencionar o nome aqui porque não está mais em Cristo, né? O que influenciou o outro. E aí o rapaz foi porque viu que a vida dele foi transformada. Viu que a vida dele teve um toque de Deus e ele disse que queria aquilo para a vida dele. E aí a vigilância, para não deixar o maligno nos passar uma rasteira, porque mais tarde você pode voltar para o mundo como aconteceu. A vida cristã, ela tem que estar sendo regada pela palavra de Deus, por uma vida de comunhão genuína com os outros crentes. Ela tem que estar regada por se congregar, não deixar de ir à casa de Deus. A comunhão dos santos é importantíssima. É por isso que o maligno tem investido muito nos desigrejados, porque ele quer a sua fragilidade, ele quer você sem estrutura e ser um caráter cristão formado. E a gente só tem um caráter cristão formado quando está se congregando, quando está lendo a Bíblia Sagrada, quando está orando, quando está compartilhando a mensagem do Evangelho, quando está vivendo aquilo que se aprende na palavra de Deus. E aí você vai perceber que o prazer em servir ao Senhor também é influenciar outros e influenciar outras pessoas para viver como Jesus viveu, para viver como Paulo viveu, para viver como você vive em obediência à palavra de Deus, tá? Mas aí eu ando em desobediência. Não é para viver dessa maneira aí, porque Deus não chamou você para viver assim. Deus nos chamou para andar em santidade. Deus nos amou para andar praticando a verdade. Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Deus nos chamou para sermos como astros que brilham no mundo. Nós, os cristãos, nós, os crentes evangélicos, nós temos a obrigação de ser como farol, onde as pessoas perdidas vão olhar e vão encontrar a direção. Nossas vidas e as nossas ações têm que ser como aqueles sinalizadores de alto mar, que a pessoa atira e quem está andando por perto já sabe que tem alguém perdido. Então, quando você jogar aquele sinalizador, as pessoas correrão naquela direção. Sabe para quê? Porque ali elas veem lampejos de esperança, elas veem vida. E a sua vida transformada pela mensagem do Evangelho é uma grande ferramenta para influenciar outras pessoas a glorificarem a Deus, a entregarem as suas vidas a Jesus, a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E por fim, para concluir o sermão devocional dessa manhã, justiça no coração. A justiça do coração, gente, é viver em obediência profunda, não superficial.
A justiça do coração é como diz Mateus 5,20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Presta atenção, se o seu testemunho não for melhor do que o testemunho dos descrentes, você não vai entrar no reino dos céus. Pode ficar indo para a igreja, pode ser dizimista, pode ser ofertante, pode ser da linha de frente do ministério, pode ser o que for. Mas se a tua justiça, e isso aqui é uma coisa interior, é mais do que só aparência. É viver em obediência profunda, não é uma coisa superficial, não. Aí sim, o texto vai dizer que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entraremos no reino dos céus. Os fariseus oravam, os fariseus liam a palavra, os fariseus, eles estavam todos os dias no templo. A única questão é que, embora ele fizesse tudo que deveria ser feito, ou quase tudo, melhor dizendo, eles sabiam ler, sabiam fazer tudo, mas não praticavam a palavra de Deus. Eles eram egoístas, se importavam mais consigo do que com o reino de Deus. E nós precisamos estar fazendo esse exame de consciência para ver se nós permanecemos no Senhor. E Jesus ensina que a verdadeira justiça, ela vai além da aparência externa, ela vai além das conversas que saem da nossa boca. Ela aprofunda a obediência à lei de Cristo, aos mandamentos de Cristo na nova aliança. E são importantes, porque tem gente que está lendo e não pode ver a palavra mandamento, que ele está achando que está se referindo à lei. Ele não pode ler as escrituras. Outro dia eu lembrei de um rapaz que veio fazer uma abordagem para mim. Aí ele disse, olha, a lei moral de Deus tem que ser guardada. Eu digo, e qual é a lei moral de Deus? Ele disse, os 10 mandamentos que Deus colocou ali. Ah, entendi. Aí ele vai, você não pode comer comida de carne de porco, porque isso não sei o que. Eu digo, mas onde é que está lá nos 10 mandamentos? Não tem lá nos 10 mandamentos essa ordenança não, de não comer carne de porco. Aí ele foi e disse, não, mas já, a gente sabe e tudo. Eu digo, não, veja aí o teu ensino. Tu diz que a lei cerimonial foi abolida e só a lei moral permaneceu, que são os 10 mandamentos. Então, se a lei cerimonial for abolida e só os 10 têm que ser obedecidos, a carne de porco não entra nesse negócio. E aí ele ficou assim, sem entender. E o que eu disse para ele é que ele precisava examinar as escrituras não para defender a denominação dele, mas ele precisava examinar as escrituras para obedecer à vontade de Deus. E a Bíblia diz que a lei é boa se alguém usa dela de forma legítima. Não é ficar usando a lei para pregar carne de porco, não é ficar usando a lei para pregar dia da semana, mas é usar a lei para apontar a Cristo, como Jesus fez no final do capítulo 24 do Evangelho escrito por Lucas sob a direção do Espírito Santo. Então Jesus ensina a verdadeira justiça, ela vai além da aparência, ela aprofunda a vida em obediência aos preceitos, aos mandamentos e às leis de Cristo na nova aliança na nossa vida. Aquelas leis que foram retificadas, aquelas leis que foram sancionadas e promulgadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que nós temos aqui na nova aliança em Cristo Jesus. Não basta, gente, apenas não matar fisicamente, porque às vezes você não mata fisicamente, mas você está intrigado com seu irmão. E de acordo com 1 João, você é um assassino. Todo mundo que se intriga com o irmão, ele é assassino de acordo com 1 João. E nenhum assassino ou homicida, o texto diz que ele não vai entrar no reino dos céus. E há uma outra coisa, não, é uma coisa interessante, não basta matar, é preciso a gente trabalhar para reconciliar o homem perdido com Deus, reconciliar irmãos com irmãos, reconciliar o mundo perdido, porque essas são as obras da carne. Não basta não adulterar, é preciso ter pureza lá dentro do coração, para sair da imoralidade, para não viver na imoralidade sexual. E aqui é um exercício que Deus vai trabalhando, porque Jesus começou a trabalhar agora lá onde tudo se origina. Tudo começa com um pensamento de fazer o que é mal, um pensamento de ceder à maldade, o pecado e por aí vai. Aí Jesus Cristo vai lá dentro e aí ele incentiva a gente a ter pureza no coração. Se o pensamento de imoralidade vem na nossa mente, nós temos que repreender. E aí você me diz assim, mas como, pastor, se já veio no pensamento, não já houve pecado? Não, porque o pecado tem que ser consumado. E o pecado, uma vez consumado, é que gera a morte. E aí é onde está uma questão importante.
Quando você pensar na maldade, quando pensar em transgredir a palavra de Deus, você tem que começar uma batalha espiritual ali para você repreender aquilo. Porque a gente vive numa sociedade altamente imoral. A gente, antigamente, se você quisesse ver uma cena de stripper, uma cena de imoralidade, você tinha que ir a uma casa de prostituição. Hoje não, está no meio da rua. As pessoas se vestem de forma horrível, nojenta e que apela para a imoralidade sexual. Então você vai ser tentado 24 horas por dia. E quando sair da rua, diante dos teus olhos, você vai estar lá vendo na TV ou mesmo no seu aparelho de celular, que hoje ninguém quase assiste TV. E mais ainda, você vai perceber que esse apelo para o pecado está presente nas canções também. Você canta, você ouve músicas imorais que as pessoas colocam perto das nossas residências, em paredões, aqueles sons altos, ou mesmo nas suas casas, músicas de baixo teor, que é imoralidade pura. Então, você precisa guardar o teu coração diante disso. Você precisa guardar a tua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, o Senhor aprofunda essa necessidade, ele mostra que não basta apenas não adulterar fisicamente, é preciso buscar pureza de coração. Então nós aprendemos no sermão de hoje que servir a Deus com prazer vem da justiça interior, vivida com sinceridade, com amor. Mas temos que plantar isso. O que a gente conclui do sermão devocional dessa manhã que tivemos em Mateus capítulo 5? É que nos chama para uma vida diferente. É que nos chama para uma vida santa. Então você aprendeu nesse sermão hoje que a transformação tem que ser interior. E a transformação que acontece lá dentro do nosso coração, nós chamamos a transformação do caráter. Só Deus pode mudar o caráter de uma pessoa. Porque alguns defeitos congênitos, só Deus pode fazer isso. E como é que a gente vai influenciar o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta? Com um testemunho que vai brotar da vida transformada pelos valores de Deus que colocamos lá dentro do nosso coração. E aí a gente vai ver a justiça verdadeira sendo aplicada. E o que é essa justiça verdadeira? É a obediência profunda e voluntária à vontade de Deus. Ninguém vai me pressionar, mas eu vou fazer a vontade de Deus porque eu amo a Deus, porque eu desejo a Deus. Então, você aprendeu hoje que servir a Jesus Cristo com prazer significa deixar que ele molde o seu coração. Significa dizer que a nossa conduta, o nosso relacionamento com os outros serão moldados pelo que diz a palavra de Deus, pelo que diz os ensinos de Deus. Você aprendeu no estudo de hoje que para sermos verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros filhos do nosso Pai Celestial, nós precisamos ter um caráter transformado por Deus que vem lá de dentro do nosso coração, pelo que foi plantado pela palavra, o que vai necessariamente gerar em nós um novo testemunho. E você vai precisar levar esse testemunho de vida vivida para outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. E por fim, essa vida de obediência profunda vai gerar essa justiça verdadeira do Evangelho de Deus. Muito obrigado você que esteve nos acompanhando. Se essa mensagem te abençoou de alguma forma, compartilha aí nos teus status, compartilha nas tuas páginas também do Face. Ela também vai estar disponível no Facebook, no YouTube. E aí você querendo se inscrever lá também no nosso canal, vai estar nos ajudando. Nós estamos na batalha para chegar aos 1.000 inscritos. Nós estamos com 732 inscritos lá na nossa página do YouTube. Então, você querendo nos ajudar a crescer nessa página ou nesse canal do YouTube, eu vou deixar o link também aqui embaixo para você clicar e para você curtir, comentar. Se você quer que a gente trabalhe algum tema específico, deixa o seu comentário aí embaixo que mais tarde a gente faz uma mensagem extra comentando sobre o assunto que você nos pediu, tá bom? Deus abençoe e guarde você em nome de Jesus. Eu sou o pastor Francisco Santos, pastor da Primeira Igreja Batista do Senhor Jesus, nesta linda, bela cidade, pacata, tranquila de Esperantinópolis. Deus abençoe você e até amanhã, se o Eterno nos permitir, em nome de Jesus.